Gabriel, boa tarde, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Pois não, Otávio, o prazer é todo nosso estar aqui contribuindo com você, trazendo um pouco de novidades que nós temos com relação à pesquisa em café. Ok, Gabriel Bartola, gerente-geral da Embrapa Café. Nós já falamos um pouquinho de café aqui com o Guilherme Braga, na nossa outra entrevista. Falamos de exportação, principalmente. E eu vou começar com o Gabriel justamente nesse ponto. Nós temos uma importância muito grande hoje, né? 30% do café consumido no mundo é café brasileiro. Sim. E nós temos muitos concorrentes. E o Guilherme citou bem, temos concorrentes trazendo um outro tipo de café, que é o Robusto ou Conilon, não depreciando nem nada, que é um café muito bom também, mas é um café diferente do café arábica. Sim. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa produção. O Guilherme falou aqui e deu os números bons aí dos 2 primeiros meses desse ano, um aumento de 8% na exportação, mas nós tivemos baixa no ano passado. A que se deveu essa baixa? Olha, ela pode ser atribuída a vários fatores, tá certo? Principalmente nós podemos dizer que não houve um número suficiente de estoque de passagem que pudesse dar garantia à exportação. Tá. Assim como também choveu muito no período de colheita, junho, julho, e isso atrasou a entrada de nova safra de café no mercado. Isso contribuiu. E isso deu essa queda de acentuada aí na faixa de 3,2 milhões de sacas por aí. Mas essa queda na exportação também não refletiu na sustentação de preço, que também foi um dos fatores que contribuiu para esse pequeno número de café exportado. O que merece destaque também, nós colocamos aqui, acho que você pode trazer alguns dos dados a mais, é que a nossa safra baixa está ficando próxima da safra cheia. Que tecnologia é essa? O que o Brasil vem fazendo no melhoramento do café? Olha, E aí nós colocamos a Embrapa Café, é lógico. Sim, o que vem ocorrendo é que os tratos culturais estão melhorando, tá certo? Os estandes, o número de plantas por hectare está melhorando também, está aumentando. E como consequência disso tudo, quer dizer, a planta passa a produzir e crescer basicamente ao mesmo tempo. Tá. Então, quer dizer, enquanto no passado mais recente ela crescia, estava com o ramo cheio produzindo, ela crescia de 4 a 6 nós, né, com essas tecnologias que vêm sendo utilizadas, eles estão enchendo as rosetas todas e estão crescendo de 8, 10, 12 nós. Então, quer dizer, com isso está equilibrando essa bienalidade. E também porque há uma certa renovação do parque cafeeiro, que ocorre na ordem de 10% ao ano, que também contribui com que plantas novas estão começando a entrar em produção. Mudou o ciclo de reposição do cafezal? Diminuiu? Está sendo reposto mais cedo, Bartolo? Não, ainda vem mantendo. Para a cafeicultura irrigada, sim, que vai haver necessidade de uma reposição mais cedo, tá certo? Porque... Você tem um desgaste maior da planta? Não, é porque nas regiões onde são cultivadas, principalmente no Cerrado e Oeste da Bahia, que é uma região plana, que tem uma insolação basicamente o dia inteiro, luz direta, não tem muita luz difusa, então isso promove crescimento. A planta metaboliza o tempo todo. Ela tá acelerada. Acelerada, e não tem aquele repouso vegetativo como tem característica nas regiões mais montanhosas, onde você tem sombreamentos, etc. Ela não dorme, ela está em produção constante. Não dorme, está ali acelerado constantemente. Então o que ocorre? O desenvolvimento da planta é maior, ela cresce mais. Tá certo? Uma vez, e como ela vive sob sistema de irrigação, na sua grande maioria em termos de pivô... Ela não tem estresse hídrico, ela está sempre... 6, 8 anos, ela atinge o nível do pivô. Então você tem que começar a interferir na planta com poda, tá certo? E também ela começa a perder um pouco da saia. Então a copa produtiva começa a ficar reduzida. Isso contribui para que a produtividade possa cair. Tá. Então há necessidade, então... De uma reposição mais cedo. De reposição mais cedo. Quais são os mercados que o Brasil pode buscar aí para vender o seu café? Além dos tradicionais que continuam. Na verdade, nós nunca perdemos o mercado do café. Não. Quem compra café do Brasil sempre comprou e está comprando cada vez mais. Isso. Mas vamos convencer o chinês a tomar uma xicrinha de café cada chinês? Vai ser uma beleza. Poxa, se vai. Uma xicrinha de café por dia para cada chinês. Você nem imagina quanto isso equivale a quanto, né? Que mercados o Brasil prospecta nesse momento? Com relação ao mercado, que houve o seguinte, com essa crise europeia, crise econômica principalmente na Europa,
houve uma pequena retração, tá certo? O Japão diminuiu um pouco, a comunidade europeia diminuiu um pouco, mas não é isso que está atrapalhando. Mas os mercados emergentes, como o do leste europeu, como os do leste europeu, que são mercados em expansão, em fase de expansão. Quer dizer, o Brasil pode ir. E tem como abertura para lá, principalmente o café solúvel, né, que é a abertura de mercado, tá certo? E o Brasil tem que começar a se posicionar com relação a esses mercados emergentes. Qual a expectativa de futuro para o café brasileiro? É de aumentar? Porque a gente vê a Colômbia numa queda de produção. Sim. E um produto de qualidade que concorre com o brasileiro. Enquanto o nosso vai ganhando mercado e vai ganhando conceito, o café colombiano ficou com aquele seu conceito, mas eles têm sérios problemas de produção hoje, principalmente porque produzem em altitude. Sim. Mas nosso café de qualidade também, o nosso arábica de qualidade também é um café de altitude. Altitude e montanha. E parece que a Embrapa vê um problema nisso, mas vê principalmente uma necessidade de solução desse problema. Sim. Veja bem, o que está ocorrendo com a cafeicultura de montanha aqui nossa, 70% do parque cafeeiro nosso é quase todo em regiões montanhosas, com declives mais suaves, outros mais acentuados. Isso traz uma preocupação, Otávio, pelo seguinte, porque a cafeicultura ela foi implantada já com cultivares que já podem ser... Existem outras cultivares mais modernas, melhoradas, que podem ser plantadas nesse tipo de cafeicultura de exploração. Mas a mão de obra continua sendo... É o problema principal. É o problema principal. Demanda de mão de obra. A mão de obra hoje consome aproximadamente 70% do custo de produção de uma saca de café na cafeicultura de montanha. Tá certo? E isso aliado com os outros 20 e poucos por cento, 10, 15, 20% de insumos, quer dizer, o custo de produção fica altíssimo. Isso está inviabilizando a cafeicultura de montanha. Soluções. Redimensionar o parque cafeeiro novamente, entrar com manejo de planta, manejo de solo, irrigação em determinadas, mecanização com aquelas máquinas costais motorizadas, tal, assim, e capacitar o produtor, que é o principal. O que precisa mesmo, na verdade, é transferência de tecnologia, capacitar o produtor para que ele possa, além de produzir bem, ele tem uma gestão eficiente da sua atividade. Vocês têm um programa específico, estão criando um programa específico para essa área do café de montanha do Brasil? Sim. Para a mecanização desse café e facilitação do manejo? Tem. E barateamento da colheita? Mas sem dúvida nenhuma, isso que é o principal. É o principal, né? Nós estamos na Embrapa Café e junto com que a Embrapa Café coordena um consórcio brasileiro de pesquisa café. Que já tem 16 anos. Completando 16 anos. Nós temos 10 instituições que são fundadoras, 10 instituições principais de pesquisa em café, como o Instituto Agronômico Campinas, o Instituto Agronômico Paraná, a IPAMIG em Minas Gerais, o INCAPé no Espírito Santo, as Universidades Federal de Lavras, a Federal de Viçosa. Então, essas instituições... elas trabalham, nós fizemos o seguinte, quer dizer, formam um aglomerado, formam um pool de instituições que possam vir desenvolver pesquisas num custo relativamente mais baixo do que num grande centro de pesquisa. Tá. Então, o que está acontecendo, Otávio? Nós estamos agora lançando um edital, uma chamada pública de projetos de pesquisa, que contemplam várias áreas de conhecimento da cafeicultura, tá certo? E a partir agora... na segunda quinzena, pretendemos ver esse dia 18, agora nós já estamos com ele publicado no Diário Oficial e já conclamando aos pesquisadores, aos cientistas, do modo geral, que venham apresentar propostas para que a gente possa compor uma carteira de projetos que contemple todas as áreas da cafeicultura, tanto cafeicultura de montanha como cafeicultura de áreas planas. Uhum. A de áreas planas, sem dúvida alguma, é o grande destaque hoje no Brasil. E algumas regiões, como o Cerrado Mineiro, explodiram com o café do Cerrado. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós já temos tecnologia definida para essas áreas planas, tá certo? Por exemplo, a utilização do estresse hídrico controlado, onde até meados de junho, mais ou menos, você suspende a irrigação. E vai retornar a irrigação a partir, no mínimo, com a data limite ali de 4 de setembro. Por que razão dessa data limite? Porque a partir de 4 de setembro a temperatura começa a se elevar. Então, se a planta, depois que ela volta à água, com 10 dias dá o florescimento. Então, você ainda pega temperaturas adequadas. Porque se pegar temperatura acima de 30 graus, 32, 33 graus... vai carbonizar, vai queimar o botão floral todo e isso vai comprometer a produção. Tá. E por que razão junho? Porque depois que você corta a água em junho, a caixa, vamos dizer, no solo está cheia.
leva 30, 35 dias, 40 dias para que se esgotar. A partir daí que a planta entra no estresse. Por isso é que a gente hoje tem uma safra baixa cada vez mais alta, não é isso? Esse é só um fatores, exemplo, um dos fatores. E são vários, são centenas de exemplos de sucesso que a pesquisa de vocês tem no consórcio. Sem dúvida nenhuma. Vocês têm esses dados todos num endereço de internet? Qual é, Gabriel? Temos lá na embrapa.br/café. Tá, e você tem o seu, que é o CH Geral. Isso, CH Geral, que se encontra @embrapa.br. Isso, se encontra na tela. O telefone é o de Brasília, 61-3448-4010 ou 4234. Gabriel, prazer em conhecê-lo, muito obrigado aí pela visita, é a primeira vez, mas nós vamos nos encontrar mais vezes. Sem dúvida nenhuma, e nós estamos lá em Embrapa Café, o consórcio de pesquisa de café, está sempre às ordens e tem sempre que precisar de qualquer informação, negócio, nós estamos prontos a atendê-los lá, tá bom, Ok, muito obrigado, Gabriel Bartolomeu. Eu que agradeço.